Olá, muito boa noite a você que está nos assistindo nesse momento. Agora são 18 horas dessa quinta-feira, dia 9 de abril de 2019. Eu sou Rodrigo Correia e começa agora mais uma edição do programa Em Movimento, um espaço em que a gente discute as principais notícias e lutas dos trabalhadores. Esta é uma produção do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, entidade filiada à CSP com Lutas. A transmissão é realizada diretamente do estúdio Vito Gianotti. Participe da realização desse programa. Envie para a gente a sua pergunta, crítica ou sugestão. Utilize o campo de comentários aqui mesmo do Facebook. Isso é muito importante porque é você quem faz o programa Em Movimento acontecer. E agora vamos conferir os temas que nós vamos abordar hoje. Vamos discutir a reforma da Previdência e os direitos sob ataque. Para isso, nós iremos receber o doutor José Roberto Sodero Vitório, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. Também iremos discutir os ataques à organização sindical na Embraer. Para isso, vamos falar com o dirigente sindical André Luiz Gonçalves, o alemão, que é diretor do nosso sindicato. E para nós começarmos esse primeiro bloco, eu tenho aqui a honra de receber aqui no nosso estúdio o doutor Sodero, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, também é advogado, claro, e professor de Direito Previdenciário. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. É um prazer estar conversando com você e com toda a classe trabalhadora do Vale do Paraíba e do Brasil. Doutor, para a gente começar o nosso bate-papo, e as pessoas que estão em casa, estão no celular, estão em qualquer lugar, podem enviar perguntas que nós iremos fazê-las ao doutor Sodero, aqui presente. Inicialmente, qual que é a posição da OAB São Paulo em relação a essa reforma da Previdência? Bom, Rodrigo, na realidade o que nós temos é o seguinte: essa reforma foi proposta sem um debate com a sociedade, né? Há uma questão muito importante porque nós vamos ver, ao final de contas, que ela mexe com a vida de todo brasileiro. O trabalhador brasileiro, aquela pessoa que está aposentado, os dependentes do trabalhador brasileiro, com toda a classe trabalhadora, e ela foi feita sem um debate digno com a sociedade, né? Sem um debate com números, com estudos, né? Com previsões chutadas, como eu digo, de orelhada. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem lá na Constituição Federal a obrigação de defender a maior autoridade de todas, que é o cidadão brasileiro, é contrária ao formato com que está sendo realizado essa reforma da Previdência. E assim é que a gente tem se posicionado junto com o governo, junto com a sociedade. É uma posição importante, né? Porque a OAB tem muito respeito, né? Gosta muito de respeito na sociedade, e é importante ter mais esse bastião aí para defender direitos. E do que o senhor avalia, quais são aí os principais direitos aí ameaçados com essa reforma? Na realidade, assim, a gente tem visto uma atuação do governo da diminuição dos direitos sociais. Isso aconteceu com a reforma trabalhista, isso está acontecendo agora com a reforma previdenciária. Se a gente olhar o conjunto das maldades que a reforma previdenciária traz, ela leva o trabalhador brasileiro, primeiro, perder uma perspectiva de poder se aposentar. Porque o trabalhador só vai conseguir se aposentar se ele contribuir com 100% da sua média, se ele contribuir durante 40 anos para se aposentar. Nós sabemos como é que nós estamos do ponto de vista da possibilidade de trabalho. É quase impossível que um trabalhador consiga contribuir para a Previdência Social com 40 anos para poder se aposentar. O governo elegeu o que ele chama de... que são as pessoas que ganham muito com a Previdência Social, né? Eu não sei de onde ele tirou isso, mas ele elegeu os rurais, os trabalhadores rurais, elegeu a mulher, elegeu o professor, a professora, e elegeu os trabalhadores que trabalham expostos a agentes agressivos, que são os trabalhadores que aposentam na aposentadoria especial. Como se eles fossem as pessoas que causassem o chamado déficit previdenciário. Aliás, Rodrigo, um déficit previdenciário que o governo não apresenta os números.
O governo não apresenta os estudos, porque não basta apresentar os números só, né? O governo gosta muito do tal do PowerPoint, né? Mas ele não apresenta os números. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem buscado toda a discussão do ponto de vista técnico, não pode concordar com uma reforma proposta que vai impedir o trabalhador brasileiro de se aposentar, vai colocar o trabalhador brasileiro num estado de miserabilidade, que não discute os números. Para vocês terem uma ideia, eles estão dizendo a idade mínima de 65 anos. E falam, mas no Japão é assim, nos Estados Unidos é assim, na Europa é assim, no México é assim. Vocês sabem quantos trabalhadores brasileiros hoje, na ativa, com carteira assinada, têm 65 anos ou mais? Então o governo não sabe. O governo não sabe, mas ele mesmo produz o número, porque o IBGE diz que é só 0,3% das pessoas que estão empregadas que têm 65 anos ou mais. Ou seja, os candidatos a se aposentar é um quase nada. É um quase nada. E com uma situação pior, né? Por quê? Porque o trabalhador não tem emprego. Então você quer obrigar esse trabalhador a contribuir para a Previdência Social, ele vai contribuir, eu vou respirar um pouquinho, contribuir e não vai conseguir se aposentar. Por quê? Porque ele vai perder a perspectiva, a segurança, a confiança no sistema de aposentadoria brasileiro, porque ele não vai conseguir se aposentar. Correto. Aqui pela internet já o pessoal já está aqui assistindo, podem enviar suas questões que nós vamos colocar aqui o doutor Sodero. Doutor, alguns analistas veem essa reforma, né, alguns analistas do direito, como uma reforma inconstitucional, que ela confrontaria a nossa Constituição. Isso é verdade? É verdade. Eu fui indicado pela OAB Nacional para discutir na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ, junto com os deputados, as questões das inconstitucionalidades que nós achamos, né? A primeira inconstitucionalidade que nós vemos, eu apontei 5 inconstitucionalidades ali, existem mais, mas eu apontei 5. A primeira inconstitucionalidade que nós vemos é que um projeto de emenda constitucional que diz que nós temos um déficit atuarial, déficit financeiro, ou seja, a gente arrecada menos do que a gente gasta mais do que arrecada, precisa ir para o Congresso Nacional com esses estudos, com esses números. Porque se não vai, eles não têm como comprovar. Como eu disse, ontem nós tivemos uma reunião com os membros do governo na OAB lá em Brasília, e eu disse para eles, olha, nós estamos na seguinte situação, vocês colocaram o doente ou a pessoa na UTI, nós não sabemos se ela deveria estar na UTI, no semi-intensivo, no quarto, ou se ela nem deveria ter ido para o hospital. Porque a gente não sabe que doença que ela tem. E vocês estão dando um remédio amarguíssimo para as pessoas sem saber que doença que ela tem. Não tem um diagnóstico. Então, se você não tem um diagnóstico, o que você está propondo, né? A outra questão muito importante para nós da OAB, que a gente entende que é inconstitucional, é quando eles desconstitucionalizam os direitos previdenciários. O que o governo fez? Ele cria uma chamada nova previdência, que é o tal do regime de capitalização, que não se sabe o que é ainda, né? Entende-se que pode ser o regime chileno, porque o ministro Paulo Guedes, foi um dos precursores do sistema chileno, o sistema falido, onde as pessoas idosas estão se suicidando, onde o trabalhador chileno ganha, em média, 40% do salário mínimo. Então, há essa questão e aí tira o direito do trabalhador da Previdência Social, tira o direito dele da Constituição, com uma facilidade para manobrar as leis, porque eles estão falando que vão fazer isso através de uma lei complementar que precisa de um quórum do Congresso muito menor do que uma discussão constitucional. E o pior, o governo retira do Poder Legislativo a possibilidade de fazer a lei complementar, e a lei complementar passa a ser de exclusiva vontade do Poder Executivo. Então essa é uma outra inconstitucionalidade que nós vemos, né? A outra inconstitucionalidade diz muito respeito à nossa região aqui, que é a relação da aposentadoria especial.
né? Nós sabemos que vários trabalhadores que trabalham na indústria metalúrgica, na indústria química, na indústria nessa indústria que você tem acesso, que você está exposto a agentes agressivos à saúde, se aposentam, conforme a situação, em 15, 20 ou 25 anos. Na nossa região, mais ou menos com 25 anos. O que eles estão fazendo? Esse trabalhador vai ter que trabalhar 25 anos e ainda vai ter que ter uma idade mínima de 60 anos. Qual é a ideia da aposentadoria especial? É que esse trabalhador que está exposto a agentes agressivos à saúde seja retirado do meio ambiente insalubre, do meio ambiente perigoso, antes que ele fique doente. E por isso que esses 25 anos que os trabalhadores se aposentam não é um chute, é um dado que mostra que se o trabalhador ficar exposto a mais tempo a agentes agressivos, ele vai ficar doente, talvez ele morra. Então, onde que está a inconstitucionalidade dessa discussão? Quando eu determino que o trabalhador fique mais tempo exposto ao agente agressivo, eu vou causar um mal à saúde dele e à vida dele. E a Constituição diz que a sociedade e o Estado devem proteger a saúde e a vida do trabalhador. Outra inconstitucionalidade. Uma outra inconstitucionalidade importante é que ele retira da justiça estadual a possibilidade dela receber os processos previdenciários aonde não há justiça federal. Aqui em São José dos Campos a gente tem justiça federal, mas em outras cidades não tem justiça federal. Nestes casos, o trabalhador pode propor a ação na justiça estadual. Ele quer tirar essa possibilidade de colocar na justiça federal para distanciar o trabalhador da sua justiça. Você imagina no interior do Pará, o trabalhador ter que ir a Belém para poder entrar na Justiça Federal com um processo, andar de barco, de navio, andar a pé, de cavalo, ou seja, ele não vai ter esse acesso. E a outra questão importante é que ele está tirando da Justiça Estadual a competência para julgar as ações de acidente do trabalho, levando para o Juizado Especial Federal, para o JEF, onde as perícias não são tão bem realizadas, etc. Neste caso, inclusive, a Ordem dos Advogados do Brasil está fazendo uma emenda ao texto do projeto de emenda constitucional para dizer que a gente concorda, então, que tire da Justiça Estadual, mas que mande para a Justiça do Trabalho os processos acidentários contra o INSS, reforçando, inclusive, o posicionamento da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional aqui de São Paulo, que defende a Justiça do Trabalho, a manutenção da Justiça do Trabalho. Você observa que nós temos essas situações. Na aposentadoria especial, nós temos a questão do professor, da professora, que eles estão criando uma idade de 60 anos para o professor de ensino fundamental. O que me parece, né? Essas pessoas conhecem um outro mundo, eles não conhecem o Brasil. Eles não têm ideia do que é o Brasil. Então, quando eles falam do trabalhador rural, eles devem conhecer o trabalhador rural da França, da Alemanha, da Itália, mas ele não conhece o trabalhador rural do Brasil. Quando eles falam das pessoas com deficiência, quando eles falam do trabalhador da aposentadoria especial, eles nunca foram na cearia de uma indústria metalúrgica, eles nunca foram cheirar benzeno, eles não sabem o que é isso, né? Então, assim, fica muito fácil e aí nós entendemos que há inconstitucionalidade. Obviamente que a CCJ fez ouvidos moucos, fez que não entendeu essa questão. Para quem nos acompanha, né, a CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça, que foi o primeiro passo que a reforma enfrentou na Câmara, né, e foi aprovada, e essa comissão ela tem o intuito de verificar se ela é constitucional ou não. E lá passou. Os deputados lá aprovaram. Eles aprovaram, porque o que eles me disseram lá? Ah, nós queremos levar o debate para o mérito. Uhum. Então, assim, eles fizeram um faz de conta. Mas isso é perigoso. Perigoso por quê? Porque pode haver uma discussão depois, uma judicialização, a gente ir para o Poder Judiciário para discutir se houve constitucionalidade ou se não houve constitucionalidade. Então, assim, é um tiro no pé e eles jogam para o Poder Judiciário, para a Justiça, depois decidir essas questões. Correto. Nós estamos aqui com o doutor José Roberto Sodeiro Vitório, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. E você pode fazer a sua questão, daqui a pouco nós vamos ler aqui algumas que já chegaram. Doutor, importante ressaltar que nessa primeira comissão aí, na Comissão de Constituição e Justiça, já passou a reforma, embora o senhor já elencou aí ao menos 5 elementos aí que confrontam a nossa Constituição. E é importante dizer, e isso eu digo para quem nos acompanha, que aqui da região, o Eduardo Cury,
deputado federal, ele votou a favor dessa reforma nessa comissão. Inclusive está sendo aí um grande propagandista do governo, e então é bom que você que, porventura, tenha votado no Eduardo Cury, fique ligado e cobre ele, porque ele está mais realista que o rei, está apoiando aí com todas as forças essa reforma que ataca tantos direitos dos trabalhadores. Mas, André, temos uma tela aí do nosso ministro da Economia, que relata um pouco do pensamento desse governo. Olha o que ele fala da atual Previdência, depois queria que o doutor Sodero comentasse. Olha o que ele fala. Essa atual nossa, ele chama de velha Previdência. A velha Previdência é uma fábrica de privilégios, é uma máquina de transferências perversas de renda. Ela taxa os mais pobres e transfere renda para os mais favorecidos. Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro. Doutor. Rodrigo, esse discurso do Paulo Guedes e do governo é um discurso para tentar convencer as pessoas que não entendem disso, né? Das pessoas porque é difícil você discutir previdência. Então, quando você diz que tem privilégio, ninguém quer ter privilégio, né? Eles fizeram a medida provisória 871 dos trabalhadores para caçar os benefícios por invalidez dos trabalhadores e disseram que eles estavam combatendo fraudadores. Então todo mundo apoia quando você fala, eu estou combatendo fraudadores. Quando você diz que tem gente que está ganhando dinheiro que não deveria ganhar, as pessoas passam a falar, não, a reforma da Previdência é necessária. Agora, quem são esses privilegiados? Quando você tira a LOAS, o BPC da pessoa que ganha com 65 anos e passa para 70 anos, você está chamando o incapaz, você está chamando o idoso brasileiro, a pessoa que tem deficiência, de privilegiado. Quando você determina que a mulher que aposenta hoje com 61 anos e meio, que ela vai ter que contribuir mais 5 anos e ela vai aposentar com quase 67, 68 anos, você está chamando essa mulher de privilegiado? Quando você quer que o trabalhador que trabalha exposto a agentes agressivos, ele fique trabalhando até os 60 anos de idade, tendo problemas de saúde, alguns inclusive morrendo, você está chamando essas pessoas para que eles fossem privilegiados e eles não são. Então é um discurso que ele vem de um ideal do Terceiro Reich na guerra alemã, que falou tanta mentira que passou a ser verdade. O que ele precisa entender é que a sociedade brasileira vai reagir às mentiras. Ontem eles tiveram dificuldade de explicar lá na OAB, na OAB nossa nacional, para os técnicos que eram os advogados, quem são esses privilegiados, porque eles não conseguem explicar. Então, ir na mídia, você ter a grande mídia na sua mão é muito fácil. Venha debater conosco. A OAB está chamando o governo para debater. A OAB quer que o governo venha debater. Um debate claro, um debate honesto, onde não se faça em PowerPoint, faça em números verdadeiros, que debata com a sociedade brasileira de cara limpa, sem falar mentira, né? Sem enganar. Porque eles acham que a sociedade brasileira é um bando de bobo, de retardado, que não consegue entender. E assim, eu acho que o nosso papel, inclusive o papel que a gente está fazendo hoje aqui, que o seu programa está fazendo aqui, que o programa do sindicato está fazendo, é justamente isso, a gente se aproximar da sociedade. A Ordem dos Advogados do Brasil, hoje, ela entende que deve se aproximar daquele que a gente chama a maior autoridade de todos, que é o cidadão brasileiro, né? Para evitar que a gente seja massa de manobra por palavras absurdas, levadas fora do contexto, por uma pessoa que de fato ele fala da velha Previdência. Eu acho que ele está falando da Previdência do Chile, que ele ajudou a criar, que estão morrendo os idosos lá. Eu acho que é dessa velha Previdência. Porque, na realidade, ele me parece que o privilegiado aí ainda não foi citado, que são as instituições financeiras, os bancos que vão ganhar com a privatização da Previdência, como aconteceu no Chile, né? Então, assim, é um discurso raso, é um discurso bobo e que não serve para a população brasileira. Você, meu amigo, que está aí do lado da nossa tela, no Facebook, você converse com a sua esposa, com seus filhos, né? Converse, se você é esposa, converse com o seu marido, converse com seus amigos no trabalho. Vocês não são bobos, não podem ser enganados por uma pessoa que é investidor de banco, que até alguns dias atrás, a gente até está querendo entender, Rodrigo, porque ele disse que ele saiu do banco BTG Pactual. Esse é o Paulo Guedes, gente. O Paulo Guedes. Nós queremos saber se tem documentação para isso, que a gente não conseguiu achar. A OAB está fiscalizando isso.
né? Paulo Guedes, um aviso para você. A OAB está buscando esse documento que você disse que saiu do BTG Pactual. Porque tem que ser honesto com a sociedade brasileira, né? Nós não somos bobos. Doutor Sodero, deixar aqui uma questão aqui para depois do intervalo, porque o Sodero já é uma pista, mas é importante que a gente diga com todas as letras essa resposta. Quem seriam os beneficiados dessa reforma? Segura, daqui a pouquinho o senhor vai nos responder após o nosso intervalo. Agora são 18 horas e 20 minutos. Voltamos já já. Em 2019, os metalúrgicos e metalúrgicas de São José dos Campos vão ganhar uma casa nova. A sede do sindicato está sendo reformada e as obras estão a todo vapor. É a diretoria do sindicato trabalhando para melhor atender os sócios e sócias da entidade. Por isso, se você ainda não é sindicalizado, venha fortalecer o seu time, fique sócio do nosso sindicato. Muito bem, que você que nos acompanha nesse momento, agora são 18 horas e 20 minutos, nós estamos com o programa Em Movimento, esse espaço que nós temos toda quinta-feira para discutir assuntos importantes que se relacionam com a vida do trabalhador. E você sabia que enquanto o governo trama para atacar nossos direitos, a resistência vem crescendo do lado de cá? Continua a coleta de assinaturas contra a reforma, que representa o fim do direito do trabalhador brasileiro se aposentar. Confira os detalhes a seguir. A tenda da campanha contra a reforma da Previdência está instalada no centro de São José dos Campos. No local, dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos, da CSP com Lutas e de outras organizações se revezam para colher assinaturas da população, que pode se manifestar contra esse cruel ataque às aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais. O abaixo-assinado é uma iniciativa nacional que está sendo organizada pelas centrais sindicais. A ideia é enviar as assinaturas ao Congresso Nacional, onde a proposta de mudanças na Seguridade Social está em análise. As centrais também definiram realizar uma greve geral contra a reforma no dia 14 de junho. Se você é contra essa proposta, contribua você também com a sua assinatura. A coleta acontece de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 3 horas da tarde, na Praça Afonso Pena, em frente ao prédio da antiga Câmara Municipal. É isso aí, então continua aqui na Praça Afonso Pena, essa coleta também tem Jacareí, outras regiões. Importante ressaltar que essa é uma iniciativa nacional, feita pelas centrais em todo o país e que depois vai ser entregue no Congresso para colocar a posição do povo contra essa reforma que ataca direitos. Mas, doutor, eu perguntava no bloco anterior, quem são os beneficiados? Porque a gente vê que o governo, né, e o Paulo Guedes, que tem aí uma ligação muito grande com os bancos, né, ele defende com unha e carne e fazem um terrorismo absurdo, né? Porque dizem que se por acaso a reforma não passar, o mundo acabou, o Brasil já pode fechar as portas. Então, a quem interessa essa reforma? Primeiro que o mundo não vai acabar mesmo, né? Ontem o governo teve que dizer na OAB federal que, na realidade, essa ideia de que eles sabem que não vão criar empregos com a reforma previdenciária. Da mesma forma que eles prometeram na reforma trabalhista que iam criar empregos e não criaram empregos, né? É até interessante, eu estava conversando com um professor da Universidade de Coimbra, lá de Portugal, e estava perguntando porque eles tiveram as mesmas reformas trabalhistas que nós tivemos aqui, eles tiveram lá em Portugal, sabe, Rodrigo? E eu perguntei para ele, mas professor, e lá, gerou muito emprego, né? E a resposta foi muito interessante, né? Porque a gente sempre faz piada com o português, mas eu me senti que ele estava fazendo piada comigo. E ele falou com razão. Ele falou, Sodero, aonde que existe lei que cria emprego? Porque quem cria emprego é a economia forte.
Então, primeiro, essa é a questão importante. Não vai criar empregos e não vai transformar a economia brasileira, a reforma da Previdência Social. Mas vai transformar para algumas pessoas. Quem são essas pessoas? O mercado. Vocês podem ver que toda vez que se fala da reforma da Previdência, fala de um tal do mercado. E não é um mercado municipal, onde a gente vai comprar lá o arroz, o feijão, a carninha no final de semana, tomar uma cana de açúcar, pastelzinho, né? Para comer um pastelzinho, uma garapa. Não é. É o mercado financeiro. Por quê? Porque quando ele pega o trabalhador brasileiro e diminui a possibilidade do trabalhador brasileiro se aposentar na Previdência Social e leva isso para um regime de capitalização, os números que são levantados, Rodrigo, dizem que em torno de 350 bilhões por ano vão para este mercado financeiro para financiar o sistema de capitalização. No caso dos servidores públicos, que eles também dizem que o servidor público é um dos privilegiados disso, né? O número aumenta para 700 bilhões por ano na chamada na aposentadoria complementar do servidor público. Preciso dizer para vocês que estão em casa, servidor público já não ganha mais o teto do que ele ganha no dia a dia. Hoje o que ele ganha é o teto da Previdência Social, como eu, como você ganhamos. Então, eles também não são privilegiados mais. Agora, se eles quiserem contribuir para um sistema complementar, eles agora vão ter que ir para o sistema do financiamento bancário, né? E o banco, que já é dono da sua casa. O banco, que já é dono do seu carro. O banco, que é dono da escola do seu filho, porque você não consegue pagar a escola, você tem que emprestar, agora vai ser o dono da sua vida, né? Vai tirar a sua dignidade, vai tomar a sua dignidade. E uma questão muito importante para nós é que quando você faz o sistema de capitalização, na realidade você está num quarto escuro, porque você não sabe como é que vai ser o sistema de capitalização, e por outro lado, você tira uma ideia de solidariedade do sistema previdenciário, que também está na Constituição. Então, por exemplo, o trabalhador que fica doente e ele precisa fazer um processo de reabilitação profissional para voltar numa outra atividade, isso não está previsto na capitalização, porque cada um dos senhores aí em casa, cada uma das senhoras vai ter uma poupança própria. E diferentemente lá dos Estados Unidos, que o benefício que você recebe nesse sistema de capitalização é de benefício definido, ou seja, você paga R$500 por mês, mas sabe que vai aposentar com R$2.000, R$3.000 por mês. Aqui no Brasil vai ser de contribuição definida. Você vai contribuir com 500 conto, mas você não sabe quanto você vai ganhar. Porque se o mercado for bom, você pode ganhar alguma coisa. Se o mercado for ruim, você não vai ganhar nada. E nós fizemos um cálculo, se o trabalhador brasileiro contribui sobre R$1.000 e ele trabalha 35, 40 anos contribuindo sobre R$1.000, o sistema de capitalização vai dar um benefício para ele de R$560. Ou seja, metade do salário mínimo. Então, é um sistema perverso e você manda dinheiro para o banco. Ah, mas bacana, nós vamos fazer uma poupança nacional, o banco está no Brasil, ele vai investir no Brasil. Não. Lá no Chile, né, as pessoas que investiram nos bancos, os bancos mandaram o dinheiro para a sua matriz. E a sua matriz não fica no Chile. E a matriz dos bancos aqui no Brasil não fica no Brasil. Por exemplo, o BTG Pactual, o banco lá do Paulo Guedes, lá do Chile, ele mandou dinheiro para o Brasil, porque o banco tem sede no Brasil. Então, assim, não faz uma poupança nacional. O que vai acontecer é que esses bancos vão ganhar a taxa, você não vai conseguir, é uma taxa de administração que a gente tem que pagar para os bancos, você não vai conseguir se aposentar, o dinheiro vai ficar no banco, porque ele não tem para quem pagar, porque você não vai cumprir os pressupostos de aposentadoria. Então, assim, só quem vai ganhar é o mercado da onde é oriundo. Preciso dizer que é uma opção, Rodrigo. Porque quando nós apoiamos o presidente Lula, nós tínhamos uma opção. Uma opção do quê? De um Brasil melhor, de um Brasil que gerou empregos. Se a gente gerar o mesmo número de emprego que a gente tinha no governo Lula, a Previdência Social sai do vermelho, se é que ela está no vermelho. Então, assim, a gente fez uma opção, né? O Brasil fez uma opção muito ruim, uma opção liberal, uma opção muito à direita e que vai judiar do trabalhador brasileiro. E a gente precisa voltar com a ideia da gente se unir, né? De ter um coletivo para a gente poder não deixar a gente ser massa de manobra, né? Não deixar as pessoas falarem besteira da Previdência velha, da Previdência nova, né? Tentar enganar o povo brasileiro. Doutor, tem aqui umas participações pela internet. Aqui, deixa eu verificar.
Doutor Aristeu Neto, que também é advogado do sindicato, deixa aqui uma pergunta no ar, depois o senhor responde. Qual é o papel dos bancos na crise fiscal do Estado? Depois o senhor responde aqui. Deixa eu ver outras participações também. Está aqui o Antônio Lisboa dizendo que é contra a reforma da Previdência, também se posicionando contra a reforma. Está aqui o pessoal, Vilma Machado, somos contra a Previdência. Ângela Fernandes também colocando que é contra essa reforma. Danilo Rogério Pérez, Ortiz Camargo, parabéns, doutor Sodero, também aí parabenizando. Antônio Macapá também elogiando a entrevista. Helena Maria Firmino, do Amaral, explica a todos como essa Previdência, os bancos que vão ganhar e o idoso morrer de fome. Já falamos um pouco também sobre isso, sobre quem são os verdadeiros beneficiários dessa reforma. Está aqui o pessoal realmente elogiando bastante. E agora também aqui o Heller Gonçalves, que é o presidente do nosso sindicato, perguntando: a OAB está toda unida contra a reforma ou alguns setores? Como funciona isso em termos nacionais? E aqui no mais, as pessoas elogiando a participação e a explicação desses ataques aí embutidos, porque, doutor, o que é bom dizer é que as pessoas às vezes ficam naquela paixão, né? Eu votei no Bolsonaro, tal, e ainda estão um pouco iludidas. Apesar de que cada dia que você vê o governo, você vê que as atrapalhadas não param, né? E não só isso. Se você for ler os jornais, verificar que cada dia estão retirando direitos, né, no meio ambiente, na questão do trabalho, na questão aí da cultura, educação, que o corte, inclusive, na semana que vem, tem greve nacional da educação. Como o senhor verifica, assim, a população, ela está atenta já aos ataques, por isso que esse programa tem essa importância, né? Você acha que a população, ela já se deu conta do tamanho dos ataques que essa reforma representa? Rodrigo, você fez uma análise de conjuntura muito interessante, né? Quando a gente tem essa polarização, porque a eleição causou uma polarização, né? A gente não consegue mais transitar no cinza, né? Ou você é branco ou você é preto, né? As pessoas que votaram num dos lados, né, e que elegeram o Bolsonaro, né, essas pessoas ficam com um sentimento estranho de voltar atrás. Eu preciso dizer para cada uma dessas pessoas, primeiro, que a gente tem responsabilidade nas coisas que a gente faz. Então, de fato, quem elegeu o Bolsonaro votou na reforma da Previdência. Mas votou na reforma da Previdência sem saber que a reforma da Previdência estava no plano de governo dele, porque ele não colocou isso expressamente. Então, essas pessoas têm alguma responsabilidade de ter colocado o Bolsonaro lá, mas elas podem se opor à ideia da Previdência, porque ela não estava no plano de governo. Essas pessoas também foram enganadas. Então, dizer para você que votou no Bolsonaro que não faz mal você ser contra a ideia dele de Previdência. Você não precisa apoiar, porque não estava no plano dele. Uma questão muito importante que o Aristeu pergunta, e queria mandar um abraço para os meus amigos do jurídico, para o pessoal que faz previdência aqui no sindicato e em todo o país, né? É o seguinte, o papel dos bancos é muito importante, porque a Maria Lúcia Fatorelli, que trabalha com a ideia da fiscalização da dívida pública, da auditoria pública da dívida, né? Auditoria cidadã da dívida pública, aponta um número muito importante, né? Ela diz que, na realidade, o grande problema do PIB brasileiro, do Produto Interno Bruto brasileiro ter caído, de haver desemprego no Brasil, é porque o governo remunera o dinheiro do banco. Só para o pessoal de casa entender. O banco tem uma sobra de dinheiro que ele não consegue emprestar. Por que ele não consegue emprestar? Porque os juros estão muito grandes. Então, a empresa não consegue pegar o dinheiro para ser emprestado. E o que ele faz com esse dinheiro que está em sobra? Ele dá para o governo, ele entrega na mão do governo. E o governo remunera esse dinheiro para o banco. Paga diariamente, o governo paga para ter o dinheiro do banco em mãos. O governo alega que ele precisa ter esse dinheiro em mão, porque se deixar esse dinheiro, dá muita liquidez, se tiver liquidez tem inflação. Só que na realidade, o governo, segundo a Maria Lúcia Fatorelli, ela tem números para falar sobre isso, né? O governo, remunerando esse dinheiro, o banco não quer emprestar para o mercado, não quer emprestar para as empresas, não quer emprestar para as pessoas e coloca o juro alto. Então, essa remuneração que o governo faz desse dinheiro que fica na mão do governo
é mais de 1 trilhão e 300 milhões de reais. Então, ela mostra, através dos gráficos, que essa queda na produção brasileira tem a ver com essas remunerações bancárias, não tem a ver com a questão da Previdência. E para o nosso presidente aqui do sindicato, né, a OAB está fechada com relação à questão da reforma da Previdência. Nós tivemos ontem em Brasília, reunindo todas as comissões de direito previdenciário das OAB sessionais, e nós temos um posicionamento firme contra esta reforma. Se em algum momento a gente precisar fazer algum ajuste, nós precisamos fazer uma discussão franca. Porque quando você faz um contrato de longo tempo, de 35, de 40 anos, pode ser que em algum momento a gente precise fazer um ajuste. Isso é natural da vida da gente, né? Chega numa idade, a gente precisa tomar um remédio, chega numa idade, a gente precisa fazer ginástica, caminhar, sei lá. Mas é um ajuste, não é reforma. E reforma, gente, é para melhorar. Você não pode falar que vai fazer uma reforma no banheiro da sua casa e destruir a tua casa para fazer a reforma no banheiro. Então a reforma, e uma coisa que não pode fazer também é mentir para a sociedade. Por quê? Porque os maiores devedores da Previdência Social devem para a Previdência Social mais de 1 trilhão de reais. O governo deu imunidade e isenção para a grande indústria até o ano passado em torno de 150 bilhões de reais por ano. Então não pode tirar do pobre, não pode tirar do trabalhador e dar para o mercado. Não é possível a gente não cobrar os grandes bancos. Não é possível a gente não cobrar os grandes municípios que estão devendo. Né? Não é possível a gente não cobrar os clubes de futebol. A gente precisa cobrar. A gente não pode cobrar do trabalhador que dá o seu suor para que o país seja um país melhor. Eles não podem acabar com a sua pensão. Meu querido aposentado, se você morrer, a sua família vai sofrer, porque eles vão diminuir o seu benefício, a possibilidade de você se aposentar, eles vão diminuir a quase a metade do que você deixa hoje no sistema que nós temos. Então, esse é um sacrifício que a sociedade brasileira não precisava passar se a gente cobrasse as pessoas. Ontem eu falei isso com o representante do governo, e ele me disse, não, Sodero, é que é difícil cobrar as grandes empresas, porque tem um devido processo legal, elas podem fazer a defesa delas. Eu falei, é engraçado, vocês fizeram uma medida provisória agora, a 871, que tira do trabalhador o benefício dele se ele não se defender em 10 dias. Por que vocês não fizeram uma medida provisória falando isso para a indústria também? Por que você trata essas duas forças, o trabalho e o mercado, de forma diferenciada? Porque assim, é difícil, o advogado é um sujeito muito chato, sabe, Rodrigo? Porque ele precisa ser convencido. E não é qualquer conversinha que você vai na mídia e fala que convence a gente. Precisa, e a OAB está imbuída dessa discussão. Tá? Perfeito. Doutor, agora um outro ponto importante. O senhor falou aí sobre esse regime de capitalização, que ontem, inclusive, na comissão especial, porque para quem está em casa saber um pouquinho. Então, a reforma está em franco, está caminhando, tramitando, né? Não está em franco, porque o governo tem muitos percalços, está com uma base ainda, nem tem base de apoio, é uma confusão danada, mas a reforma já passou no primeiro estágio, que foi a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Agora ela está numa comissão especial, em que é discutida, vai ter várias sessões, e ontem o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, esteve lá para falar um pouco sobre essa reforma. E ele, novamente, como eu disse anteriormente, propagandeou, fez essa chantagem, dizendo que se a reforma não passar, o Brasil vai para o buraco, algo assim. E essa questão da capitalização está muito obscura, porque ele mesmo lá não quis dizer, sob questionamentos dos deputados, o que seria? Porque ele disse, se por acaso esse 1 trilhão de economia com a reforma vier, aí sim a gente vai discutir o que vai ser esse modelo. Ou seja, ele quer talvez colocar isso de forma obscura e aprovar. E por que ele quer esse 1 trilhão? Porque como é que funciona hoje o nosso sistema? Nós temos um sistema que quem está contribuindo, quem está trabalhando, que nem a gente aqui, a gente contribui e paga o benefício de quem está gozando o benefício. O sistema de repartição é esse. Quem está na ativa paga o benefício de quem está aposentado, quem está doente, é pensionista. É solidário, né? É solidário isso. Né? É um sistema é um pacto de gerações que a gente chama. Né? O que acontece? Quando eu criar um sistema de capitalização, essas pessoas que estão contribuindo aqui param de contribuir. E obrigatoriamente tem que vir para o sistema de capitalização.
E aí a questão que a gente tem é como é que vai se sustentar o pagamento dos benefícios que estão sendo pagos. E sabe quanto custa isso? Os estudiosos dizem que custa R$1 trilhão. Então, ele vai fazer o sacrifício seu para transformar você no investidor do banco e dar o seu dinheiro para o banco. Então, o sistema de capitalização, esse 1 trilhão que eles querem fazer, é fazer o chamado superávit primário para poder bancar o valor da transição do sistema, no sistema de repartição, no sistema solidário, para um sistema de capitalização que vai entregar a sua vida para o banco. É isso que vai acontecer. E um exemplo claro desse fracasso desse sistema foi o Chile, né? Na realidade, é o Chile e mais um bando de países. Dos 30 países que foram para o sistema de capitalização da década de 80 e da década de 90, 18 já voltaram para o sistema de repartição. E esse não é um chute nosso, é um dado da Organização Internacional do Trabalho, né? Dizendo que o sistema não se sustentou. Porque assim, é muito diferente quando você tem um sistema de capitalização onde todo mundo tem muito dinheiro. Primeiro, porque você consegue barganhar. Então, quando falar o sistema de capitalização funciona nos Estados Unidos, funciona. Primeiro que ele é de benefício definido. Você sabe o quanto que você vai receber quando se aposentar. Depois que eles têm dinheiro, eles têm lastro, né? Aqui no Brasil, toda a história, viu, Rodrigo? Se você é novo, você não sabe disso, não se lembra disso. Mas eu que sou já mais velho, os sistemas de capitalização que tiveram no Brasil, o pessoal que investiu na Delfim, na Aspa, nos Montepios, né? Lá no Rio Grande do Sul também tinha um sistema desse, ninguém recebeu. Ninguém conseguiu receber. Então, assim, o sistema para funcionar a longo tempo, nós estamos falando de um sistema que você investe 30, 40 anos, ele precisa ter confiança. O brasileiro não tem confiança nesse sistema. Tanto é verdade que se o sistema não fosse compulsório, o jovem que é inteligente não ia contribuir para esse sistema. Agora, isso é ruim. Porque quando eu tenho um sistema de previdência social, que eles estão querendo acabar com o social, eu também ajudo aquelas pessoas que estão numa situação de infortúnio. O cidadão que sofreu um acidente, o cidadão que teve uma doença grave. Agora não, é cada um por si. O sistema de capitalização é cada um por si. Vai lá no banco e diz que você está sofrendo, que você não consegue pagar a sua casa própria, para ver o que ele faz com você. Ele toma a sua casa. Ele não tem dó de você. Ele não quer saber se você está doente. Se o seu pai teve câncer, sua mãe teve câncer, se teve uma doença grave, se você sofreu um acidente, o banco vai tomar a sua casa. Sabe por quê? Porque ele vive disso. Agora, o sistema, quando ele é solidário, quando ele é social, o Estado tem que ajudar você na situação que a gente chama de infortúnio, na situação que não está preparado para acontecer. Então, esse sistema de capitalização joga você na boca dos lobos. Você vai perder a possibilidade de ter acesso se você ficar doente. Entendam isso. Esse é o sistema que estão querendo vender para você e que dizem que você aprova. Que você está lá nos 59% das pessoas, 51%, sei lá, que dizem que aprova a Previdência. Só não contaram ainda para as pessoas. Né? Você sabe aquela do jogador que treina e que ele treina sozinho, depois ele vai jogar, tem que contar para outro time como é que vai jogar, porque senão o treino não pega. Então aqui eles estão fazendo a mesma coisa. Eles estão dizendo que vai ser uma maravilha, que vai ser bom para todo mundo, mas eles não estão contando o que está acontecendo. Não é justo isso. Isso daí. Doutor, nós estamos com o tempo já quase estourando e antes de finalizar a nossa entrevista, que eu acho que deu para o pessoal ter muitas ideias, uma boa ideia do que essa reforma representa, de quantos truques e quantos problemas estão incluídos nela. Queria que o senhor fizesse uma avaliação, porque da mesma forma que essa reforma ela é colocada como uma tábua de salvação do Brasil, né, algum tempo atrás, sob o governo Temer, tivemos duas medidas. Uma que foi a reforma trabalhista, que foi aprovada no final de 2017. Eu acho que um pouco antes, acho que no final de 2016, foi aprovada a tal da PEC do teto dos gastos, né, que congelou por 20 anos aí os investimentos em educação, saúde, em tudo. Os reflexos já estão aí para todo mundo ver aí como que está o caos na saúde e tudo mais. O que dá para avaliar dessas medidas que também diziam que eram importantes, iam criar milhões de empregos? Dá para fazer um paralelo em relação a essas medidas aprovadas e essa reforma agora que querem aprovar? Assim, a avaliação que eu faço dessa conjuntura é que nós estamos numa tentativa de ir para um liberalismo que não serve para o Brasil, né?
O que eu tenho dito sempre é que toda a legislação, o pessoal reclama muito que a Constituição nossa trouxe muito garantismo para as pessoas, né? Mas precisa trazer. Nós estamos num Brasil que ainda deve muito para o povo brasileiro. Nós estamos no Brasil que ainda deve muito para a mulher brasileira. Nós estamos no Brasil que ainda deve muito para o negro brasileiro. Nós estamos num Brasil que a gente deve muito para o índio brasileiro. Nós estamos num Brasil que nós não podemos matar as pessoas dando arma na mão das pessoas para que as pessoas se virem. E isso está numa ideia de liberalismo que não serve para o povo brasileiro, né? Estabelecer um ideal brasileiro, como acontece na Europa, como acontece nos Estados Unidos, ou como acontece no Paraguai ou no Uruguai, não é parâmetro. O nosso país é continental. Ontem a gente estava discutindo isso, por exemplo, do rural. O rural do Sul é diferente do rural do Nordeste. A situação é muito diferente. Então, a gente precisa entender isso. Esse liberalismo que diz que vai fazer reforma trabalhista e que o sistema de trabalho no mundo inteiro está mudando e que tem que mudar no Brasil também, não é uma reforma para um país continental com várias diferenças que nós temos no Brasil. Nós temos que fazer tudo que a gente olhar para frente, a gente tem que fazer para o povo brasileiro, para essa gente que construiu esse país maravilhoso. Nosso país é rico, Rodrigo. Nosso país não tem guerra, Rodrigo. Nosso país não tem tragédia, Rodrigo. Falar que o nosso país é pobre, esse argumento do Paulo Guedes é de um cara pobre de ideia, que quer facilitar a vida a troco do sofrimento do povo brasileiro. Isso não pode acontecer. Tá joia? Você acompanhou a entrevista que nós fizemos com José Roberto Sodero Vitório, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, também advogado e professor de Direito. Doutor, muito obrigado pela presença. Foi bastante bacana ouvir esses esclarecimentos e volte sempre, porque é importante ter conhecimento dessa reforma, né, que ataca tantos direitos. Estou muito honrado, muito feliz. Queria agradecer você, o Sindicato dos Metalúrgicos e você que está aí do outro lado, nos vendo, e colocar a Ordem dos Advogados do Brasil à disposição do movimento sindical, à disposição de toda a sociedade organizada, à disposição de cada brasileiro. Porque, como diz o nosso presidente da OAB do Estado de São Paulo, Dr. Caio Augusto, a obrigação da advocacia é defender a maior autoridade de todas, você, o cidadão brasileiro. Muito obrigado. E é isso, vamos agora para um rápido intervalo e na sequência vamos abordar os ataques à organização sindical feitos pela Embraer. Daqui a pouquinho voltamos. A reforma da Previdência vai prejudicar a aposentadoria de toda a classe trabalhadora, mas para as mulheres será muito pior. As mulheres enfrentam mais dificuldades ao longo da vida, em razão da dupla e tripla jornada, e porque ganham menos e são mais exploradas. Bolsonaro desconsidera essa realidade e impõe uma idade mínima de 62 anos para as trabalhadoras se aposentarem. Trabalhadoras de categorias que têm condições de trabalho ainda mais penosas perderão o direito de se aposentar com menos tempo de serviço e contribuição. É o caso de professoras do setor público. Hoje, elas se aposentam com 50 anos de idade e 25 de contribuição. Com a reforma, a idade mínima aumenta para 60 anos e 30 anos de contribuição. Bolsonaro também aumenta a idade mínima da aposentadoria das trabalhadoras rurais, de 55 anos para 60 anos de idade, e o tempo de contribuição de 15 para 20 anos. E tem mais. Se a reforma da Previdência for aprovada, o valor das pensões por morte será reduzido para apenas 60% do valor integral, mais 10% por dependente. É um absurdo, pois isso permitirá benefícios menores que um salário mínimo. Diga não à reforma da Previdência. É preciso construir a greve geral para defender o direito à aposentadoria.
Muito bem, nós estamos de volta com o programa Em Movimento. Agora são 18 horas e 50 minutos. E nesse bloco eu estou aqui com o dirigente sindical André Luiz Gonçalves, o alemão, que trabalha na Embraer e é diretor do nosso sindicato, para falar um pouquinho sobre a repressão que a Embraer anda fazendo na fábrica. André, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos ouvintes. Boa noite à família metalúrgica que está acompanhando aqui o programa Em Movimento. Acho que a gente abordar um debate em relação aos ataques que os trabalhadores sofrem dentro da empresa e também os dirigentes sindicais é fundamental. Nós temos aqui grandes ataques, não só também na Embraer, mas também em todo o setor aeronáutico. O setor aeronáutico, na verdade, ele acompanha a política que é aplicada de ataque aos trabalhadores feitas pela Embraer. Nessa semana, eu e o companheiro Zeca, que é outro dirigente sindical também, sofreu mais uma vez uma perseguição, onde eu tomei 6 dias de suspensão e o companheiro Zeca 3 dias de suspensões. Nós vamos passar por um período eleitoral de CIPA. Creio eu que isso é fruto da organização que a gente tem dentro da fábrica para poder eleger os companheiros que vão estar candidatos à CIPA. Então, André, acho que é importante para quem está nos acompanhando ter a dimensão. Talvez muitos nem conheçam muito essa realidade. E é bom pontuar isso, né? Então, a Embraer, ela é uma empresa, então, que ela tem essa praxe. Ela tem a praxe de desrespeitar, então, o direito do trabalhador se organizar. É isso? Sim, ela tem, já ao longo dos anos, já tem um histórico de ataque sobre os trabalhadores, sobre a organização sindical. E a gente vem se arrastando ao longo dos anos, né? E o sindicato vem firme, forte, resistindo junto com os trabalhadores, mas em alguns momentos a fábrica aplica ainda mais essa política severa em cima da diretoria do sindicato. Né? Então, essa semana, a empresa te suspendeu, aplicou uma suspensão em você e também no companheiro Zeca. Isso. Dirigente aplicou. sindical. Eu e o companheiro Zeca trabalhando próximos, né? E a gente está fazendo aí, passando por uma eleição, vamos passar por uma eleição de CIPA agora dia 14 e dia 15, né? E a empresa, para poder atacar a organização dos trabalhadores, porque ela sabe que os candidatos apoiados pelo sindicato na CIPA têm uma grande possibilidade de fazer um enfrentamento, de organizar os trabalhadores, e ela sabe que a CIPA, em conjunto com os dirigentes sindicais que estão dentro da fábrica, organiza os trabalhadores. E ela aproveita nesse momento para fazer um ataque, tira 2 dirigentes sindicais de dentro da fábrica, porque sabe que a gente vai organizar as eleições de CIPA. Correto. Então, você vê que a empresa se utiliza, né, de uma ferramenta que ela tem, né, utiliza uma suspensão que é para casos graves, para afastar o dirigente sindical em pleno processo de eleição de CIPA. E a propósito, o sindicato, então, ele apoia alguns companheiros lá? Você pode falar o nome de quem o sindicato apoia na Embraer? Sim. Nós estamos aí com 2 companheiros apoiados pelo sindicato. Um é o companheiro Corotinho, número 1. O outro é o companheiro Sapão, número 5. Esses 2 companheiros já têm um histórico de luta em conjunto com a diretoria do sindicato. Já travamos várias lutas. O companheiro Sapão já esteve presente em várias lutas aqui, não só na região, mas também em Brasília. O companheiro Corotinho também trabalhava numa área que é o F60, hoje ele está no 107, onde também atuou com grande conhecimento. São companheiros que têm habilidade para fazer discussão com os trabalhadores, organizar, fazer um enfrentamento que tem que ser feito com a fábrica quando ataca os trabalhadores, né? E a gente sabe da importância dos trabalhadores da Embraer dar o retorno em relação ao que ocorreu nessa semana. Eu acho que a trabalhadora da Embraer tem que agora entrar de cabeça nessa eleição de CIPA, eleger companheiros que têm um compromisso de estar aí representando de fato os trabalhadores na CIPA, por melhores condições de trabalho, por questões de ergonomia, por questões de direitos também. É isso aí. Eu quero ler agora umas perguntas aqui na internet, que são importantes. O Antônio Lisboa, que está lá em Belo Horizonte, na eleição lá dos sindicatos metalúrgicos de Belo Horizonte, o sindicato apoia a chapa 2 de oposição. Um abraço aí, Lisboa, está em BH, está bacana aí. Claro, trabalhando bastante nessa eleição. Diz o seguinte: os ativistas da GM são solidários aos companheiros punidos pela Embraer. Está aqui o Lisboa dizendo. E aqui o Aristeu Neto, que é nosso advogado do Corpo Jurídico do Sindicato, sim, colocando o rol de ataques que a gente mencionava do começo, que a Embraer tem promovido. Advertências coletivas, repressão policial, multas por realização de assembleias, punições aos dirigentes, assédio moral, coletivo e sistemático,
A Embraer é isso, diz ele, tecnologia para colocar avião no céu e barbárie na relação social do chão de fábrica. Esse é o nosso advogado Aristeu Neto, que coloca aí, resume um pouco das iniciativas que a Embraer tem colocado, né? E até coloco mais uma, né? Eu que sou jornalista aqui com os colegas aqui da redação, a Embraer também, há muitos anos, qualquer assembleia, ela filma com uma série de paparazzis para tentar reprimir qualquer tipo de iniciativa que a população da fábrica acabe encampando alguma assembleia, algum protesto, alguma exigência. Isso, então, é recorrente na empresa, infelizmente. Isso, na verdade, o Aristeu ele destaca muito bem o que ocorre, né? A empresa entra com interdito proibitório. Nós tivemos uma greve em 2014, onde a empresa assediou os trabalhadores, né? Foi uma greve histórica, uma greve que durou praticamente 5 dias, e no final ela pressionou os trabalhadores, até mesmo a família dos trabalhadores, para que pudesse estar rompendo a greve naquele momento, né? Então já tem um histórico, como disse o Neto, da gente estar realizando assembleias na porta da fábrica, de chegar um batalhão de polícia militar e romper toda a Assembleia dos Trabalhadores, né? Colocar os trabalhadores para trabalhar com repressão policial. Constantemente isso ocorre na porta da empresa. E, Alemão, quais são atualmente as maiores reivindicações no interior da empresa? Hoje, no momento, a maiores reivindicações que os trabalhadores da Embraer têm feito é em relação ao plano de cargos e salários. Rodrigo, ela criou agora um plano de cargos e salários onde reduz o teto do salário dos trabalhadores pela metade. E essa metade que o trabalhador vai conseguir ganhar nos próximos anos vai levar 9 anos. Então, quer dizer, ela reduz o teto e para chegar a essa metade do teto vai levar 9 anos. Isso mostra a rotatividade que vai ter dentro da empresa, né? Isso mostra o descomprometimento, o ataque que a empresa vem fazendo diante dos trabalhadores. Sem contar em relação ao convênio médico, que ela reajustou em 100% há alguns anos atrás e agora vem com esse pacotão novamente atacando os trabalhadores. Então, só para reforçar bastante, em relação ao PCS, o plano de cargos e salários, ela reduziu o valor máximo a ser recebido, não é isso? Sim, correto. Ela reduziu esse valor e deixou mais distante o prazo para chegar até lá. Isso, né? correto. Isso com a política de você realmente deixar os salários mais reduzidos e isso está causando uma grande insatisfação na empresa. Sim, isso causa uma grande insatisfação pelo seguinte, tinha trabalhador que estava próximo a alcançar o teto de salário e simplesmente a chefia chegou e falou, não, aqui o seu salário vai ser esse, a partir de hoje, mudou tudo. Então o trabalhador ele se sente prejudicado, porque ele tinha aquele sonho de chegar a um valor que é o que se tem hoje dentro da empresa, né? Agora, você levar 9 anos para ganhar metade daquilo que você sonhava é complicado, viu? Sem contar que agora outro ataque gigantesco que a Embraer está fazendo é em cima dos trabalhadores, dos engenheiros, né? Ela lançou agora um banco de horas, onde amanhã vai ter um plebiscito. Quero aqui chamar a atenção dos companheiros aqui, engenheiros da Embraer, e também chamar a atenção do sindicato dos engenheiros aqui da região. Amanhã eles vão participar de um plebiscito, onde vão escolher 45 horas de banco de horas ou 90 horas de banco de horas. Isso é um ataque gigantesco. Nós estamos passando aí por um período de 4 anos sem aumento real na empresa e agora os trabalhadores da engenharia da Embraer vai estar podendo votar numa proposta construída entre o sindicato e a empresa em relação a esse banco de horas. Eu acho que é um ataque onde o trabalhador ele vai ter que trabalhar cada vez mais e ele não vai receber. Vai ficar a critério da empresa decidir qual vai ser o dia da folga. Olha para você ver o ataque que está fazendo nesse momento a Embraer em cima dos engenheiros. Sem contar também, Rodrigo, em relação à venda da Boeing, da Embraer para a Boeing, onde os trabalhadores da parte executiva vão para Araraquara, Gavião Peixoto, né? Esses trabalhadores estão sendo praticamente assediados para ir para outras unidades, mas sem garantia alguma de emprego. E você vê trabalhador chegando, procurando a entidade sindical, dizendo, olha, eu vou ter que mudar toda a minha vida, minha esposa trabalha em São José, vou ter que ser, ou eu fico na empresa, ou eu peço demissão, e não tem. E ela fala que não pressiona os trabalhadores, na verdade pressiona, porque ela chega, o trabalhador fala assim, olha, você tem a opção de não ir para Araraquara, porém não tem espaço para você permanecer aqui na planta de São José dos Campos. Qual que é a realidade? É demissão. Pois é. É uma situação realmente bastante complicada. E qual é o caminho que você vê aí? Qual que é a necessidade do trabalhador? O que ele tem que fazer, Alemão? Antes de você me responder isso, também emendo com outra questão. Recentemente foi anunciado aí esse acordo entre a Boeing e a Embraer, que na verdade é a compra da Boeing, a compra da Embraer pela Boeing, né? Então, duas coisas. Como que está o clima na empresa
hoje, depois desse anúncio, dessa transação, que o governo também, Bolsonaro também consentiu, não utilizou a Golden Check, poderia vetar essa transação que para o sindicato e para outras entidades é muito ruim para a Embraer. Como que está o clima lá dentro e qual é o caminho que você vê para superar essa situação aí de ataques da empresa e de muita repressão quando tenta se organizar no interior da empresa? Na verdade, a gente costuma nem dizer que é uma venda, é uma entrega, né? Porque se você parar para pensar e perguntar quem vai ser o maior beneficiário em relação à venda, é a Boeing. Vai pegar uma empresa com grandes lucros, com excelentes profissionais e vai se sair, vai vender ela a preço de bagatela. Então, o clima depois, quando se discute a venda, é um clima de terror. O trabalhador ele entra para trabalhar e não tem ideia se ele vai cumprir o dia ou a semana empregado. É constantemente demissões, a empresa vem atacando os trabalhadores de todo qualquer setor, não só no setor da produção, mas no setor de engenharia, no setor de administração, ataca os trabalhadores constantemente e o trabalhador ele tem que se mobilizar, né? O caminho, como você mesmo disse, qual será o caminho? O caminho é a mobilização. Os trabalhadores têm que se associar ao sindicato, mobilizar, participar das assembleias, que é o que faz a diferença, né? Eu gosto de dar de exemplo, foi os companheiros da Itachi essa semana, aí tivemos aí uma reintegração de um trabalhador onde a empresa descumpriu com o acordo da convenção coletiva e nós reintegramos os trabalhadores através de fruto de uma grande mobilização que tivemos na Itachi. Então, eu acho que serve de exemplo não só para os trabalhadores da Embraer, mas para toda a categoria metalúrgica aqui de São José dos Campos e região. Perfeito. Alemão, estamos já chegando ao final do nosso programa. Deixa para você, então, os minutinhos finais para você deixar o recado para o trabalhador e trabalhadora da Embraer. Tudo bem. Queria agradecer também a participação aqui. E o recado que eu tenho que deixar aos trabalhadores da Embraer é o seguinte, nesses próximos dias nós vamos passar mais uma vez por perícias, né? A gente está passando por perícias dentro da empresa, onde a gente está fiscalizando os locais que são insalubres, né? Então o trabalhador e a trabalhadora da Embraer têm que participar, ajudar aí o sindicato a mapear junto com os cipeiros, por isso que a gente faz a discussão de eleger companheiros que de fato representam os trabalhadores na CIPA, por isso que o sindicato nesse momento está apoiando o companheiro Corotinho, número 1, que é um cipeiro que já demonstrou que tem capacidade, tem potencial, o outro é o companheiro Sapão, que também tem uma tradição gigantesca de luta, já teve em vários embates aqui, junto com a diretoria do sindicato, junto com toda a política que a gente organiza na empresa, representa bem os trabalhadores. Então, é fundamental que o trabalhador e a trabalhadora da Embraer entenda da importância de estar elegendo companheiros com compromisso, companheiros que, de fato, vai intervir em relação à ergonomia, vai intervir em relação ao assédio moral, vai ajudar a organizar os trabalhadores em relação à campanha salarial, PLR, porque é somente através da organização que nós conseguimos alavancar algo que, de fato, contemple os trabalhadores. Não existe nenhuma outra categoria, a não ser a dos políticos, que, na calada da noite, assina qualquer documento e se beneficia. E agora a classe trabalhadora não tem outra ferramenta a não ser a mobilização e a organização para prever os ataques contra o governo e contra as próprias empresas. Tá bom, agradecendo ao Alemão pela participação e volte sempre ao nosso programa. E gostaria de agradecer a você que acompanhou o nosso programa em mais essa edição. Lembrando que semana que vem, dia 15, quarta-feira, é Greve Nacional da Educação, para lutar contra esses cortes anunciados pelo governo Bolsonaro, tanto na educação superior como na educação básica. Então é importante que você saiba que na semana que vem, dia 15, quarta-feira, é dia de protestar e vai ter mobilização em todo o país. É bom acompanhar também no Facebook do sindicato. Agradecer aqui a equipe de produção que fez esse programa acontecer, ao Lucas Martins, ao André Barbosa e também a Gabriela Fani. E estaremos novamente com mais um programa na quinta-feira que vem, às 18 horas. Até lá e boa noite.